entregamos diante do teu altar, Jesus. Entendendo que este altar, depois de aceso pela primeira vez, o fogo não pode se apagar. Não importa se é manhã, se é tarde, se é noite, se é madrugada, o fogo precisa estar contínuo. E é por isso, Espírito Santo, que nós clamamos: enche o nosso ser. Porque se nós estivermos cheios do Senhor, cheios da tua presença, nós arderemos enquanto vivermos. Mas se nós estivermos cheios de nós mesmos, cheios do mundo, cheios da carne, cheios de qualquer coisa que não seja o teu Espírito, o fogo vai diminuindo até o ponto que se apaga. E o Senhor não quer altares apagados. O Senhor não quer altares destruídos. Mas além de querer, o Senhor merece toda adoração. Um altar que queima diariamente, um altar que queima constantemente. Glória a Deus. Que possamos ser este altar. Aleluia. Diante do Senhor. Amém. Cheios do teu Espírito Santo. Amém, Jesus. Para a honra, para a glória, louvor e adoração, majestade e domínio do Senhor. Glórias ao Senhor. Glórias, 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 glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Oh, papai, este momento é teu, Senhor Espírito Santo. Nós declaramos que as nossas mãos estão erguidas. Elas não estão prostradas. Nós entendemos, Pai, que a adoração é uma importante arma que nós podemos utilizar. A adoração, ela nos coloca, Senhor Jesus, no verdadeiro sentido de imagem e semelhança ao Senhor. A adoração, nós te pedimos que seja colocada ao Senhor, onde os nossos corações estejam totalmente derramados na tua presença, onde todo orgulho, de todo egocentrismo, que parte de corações que muitas vezes agem de forma enganosas, nós colocamos agora, Senhor Jesus, um coração de carne, um coração que está no modo não passivo, mas no modo operante. Nós te pedimos, Pai, Senhor Espírito Santo, Jesus, vem agora e toma o teu lugar. Te entregamos, Senhor, nosso ser. Recebe, Pai, recebe, ó Deus, a
nossa adoração. De modo verdadeiro, intensidade, vem, os quatro cantos sopram sobre nós. Recananaramamai. Yereremanai, yereremanai, stekomaramai, yereremanai. Stekotorieremanai. Recebe, recebe, Senhor Jesus. Tu és o autor da vida. Tu és o alfa e o ômega. Só Tu és santo, Senhor Jesus. Doce amigo Espírito Santo. Obrigado, papai. Obrigado, Jesus. Obrigado, doce amigo Espírito Santo, que tem intercedido por nós, que tem lutado por nós. Senhor Espírito Santo, entregamos mais uma vez este momento para o Senhor, para que o Senhor possa agir conforme bem lhe aprouver. Destituímos do nosso meio, retiramos tudo aquilo que é inconveniente, tudo aquilo que é inapropriado, pensamentos, dores físicas, sentimentos ou emoções provenientes de traumas, de angústias. Nós agora retiramos do nosso meio e declaramos que a Tua esfera, Espírito Santo, a esfera que é Tua, esfera de verdade, esfera de fogo consumidor, tome conta do nosso meio agora. Portanto, declaramos agora, mais uma vez, este local apropriado como local de manifestação da Tua parte, não da parte de homens, não da parte de teologias humanas, de razões meramente humanas, mas uma manifestação de palavra de sabedoria, de palavra de entendimento. Portanto, o Senhor Espírito Santo, mais uma vez como instrumento nas Tuas mãos, eu me coloco agora para que eu possa ser usado pelo Senhor. Eu me rendo ao Senhor, eu me rendo aos Teus pés. Santifica em mim, através de mim, uma mensagem que não proceda de homens, mas proceda do Teu santo trono. Que em mim agora, Senhor Jesus, haja purificação, que eu possa agora estar diante do Senhor, no modo arrependido, no modo espiritual. Santo é o Senhor e Tu és digno. Oh,
Toma conta deste lugar, Ele é teu, nós somos teus. Recebe a nossa adoração, recebe os nossos corações. Oh, veste-nos, Senhor, veste purificação. Em Apocalipse, a revelação dada por Jesus ao apóstolo João diz que a igreja está vestida com uma veste branca de linho finíssimo. Esse linho finíssimo representa a purificação através da expiação do sangue de Jesus. O sangue de Jesus está sobre a minha cabeça, sobre a sua cabeça. Neste momento agora, Ele expia todas as nossas fraquezas, todas as nossas debilidades. Nos coloca agora no modo preparado para a revelação que Ele tem para nós. Obrigado, Senhor Espírito Santo. Trabalha em mim, através de mim, e trabalha na igreja, através da igreja neste momento. Nós declaramos por mais uma vez na autoridade, pela outorga desta autoridade de Jesus às nossas vidas, o nome de Jesus. Nós declaramos agora este local selado. Declaramos que a Rua Bento Espinosa, número 28, ao redor deste local de adoração e oração, o Senhor acampará os teus anjos, para que eles nos protejam, e para que eles, ó Pai, manifestem aqui agora o teu poder. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, o Senhor é a principal pessoa, e nós cremos agora que todos os vizinhos da direita, da esquerda, de frente e de trás, todo trabalho contrário agora será desfeito e destituído. Nós manietamos sim, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda obra contrária, toda potestade do ar, toda malignidade, nós repreendemos agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E aplaudamos a Ele. Aleluias! Glórias a Deus! Aleluias! Louvado seja o Senhor. Amém, amados? Glórias a Deus eternamente. Amém? Vamos para a nossa palavra. Abra aí então a tua palavra, o teu verbo, no livro de 2 Reis. Livro de 2 Reis, capítulo 13. 2 Reis, capítulo 13. Nós vamos ler do verso 14 ao 19. Aqui na versão revista e atualizada, tem um tema: a profecia final e a morte de Eliseu. Nós vamos tratar apenas dessa primeira parte, a profecia final. Amém? Todos acharam? 2 Reis, capítulo 13, versos 14, diz assim: estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai,
carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: retesa o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abra a janela para o oriente. E ele a abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel, que era Jeoás: atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e parou, cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então ferirás os sírios até os consumir. Porém, agora só 3 vezes ferirás os sírios. Podeis assentar. Amém? Louvado seja o Senhor. O nosso versório de hoje encontra-se também na epístola de 1 João, capítulo 5, versos 4 ao 5. O apóstolo João diz assim às igrejas: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. O que? Como é que está aí na sua Bíblia? A nossa fé. Que é que vence o mundo? E ele mesmo responde: somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia. Você crê assim, amados? Amém? Jesus Cristo é o Filho de Deus. E esta fé, ela é uma fé que nos coloca em posição de vitoriosos em todo o tempo. Então, quando você, mais uma arma que eu coloco para você, e quando você tiver com o seu coraçãozinho doído, mimoso, aí você começa a falar: Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Filho de Deus, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Você vai ver como a vitória, a força, a ousadia de Jesus virá sobre você. Amém, amados? Louvado seja Deus então por mais essa oportunidade que nós estamos aqui em nosso culto da família com Deus. E hoje aqui, por mais uma vez, o Senhor Espírito Santo estará nos direcionando para uma importante palavra, uma palavra que diz sobre salvação, mas também ela nos direciona para um momento de conquistas, porque nós possuímos a salvação através de Cristo, mas a palavra deixa bem claro: você não está neste mundo como um rato de laboratório de Deus, não, você está neste mundo como filho de Deus. E como filho de Deus, você é importante. Você tem uma outorga de autoridade do governo de Deus, do reino de Deus sobre a sua vida. Então nosso tema de hoje será flecha da vitória, flechas da vitória. Amados, sabemos que Deus, Ele possui governo em nossas vidas, e em todo o tempo Ele quer nos ensinar como devemos caminhar debaixo desse governo. E eu acho interessante que na 4ª música que a Natália cantou junto com o Ricardo, ela cantou exatamente uma estrofe que diz que o homem, por conta do seu orgulho, ele saiu do jardim. Amém, amados? Nós pregamos muito sobre isso. Quando Adão peca, então, ele coloca agora um governo dele mesmo, dele próprio, para ele mesmo. Ele sai de um governo, de uma autoridade do Criador, e passa a viver agora sobre o governo, não de Satanás. Amém? Satanás não tem governo não, tá? Deixa bem claro isso na sua mente. O governo que nos faz pecar não é o governo de Satanás, é exatamente o governo que está aqui na sua mente, ou seja, é o seu próprio orgulho. E nós cantamos, quando o homem colocou o governo da sua vida para ele mesmo, ele se tornou egocêntrico,
e este orgulho agora fez com que o jardim fosse retirado dele. Mas aí Jesus vem para mim e para você e fala assim: agora receba o governo, o meu governo sobre a sua vida. E aí a gente terminou a estrofe da música falando assim: agora ele colocou o jardim em mim. É exatamente isso. Então a proposta de Deus, amados, como eu falei, não é nos colocar no mundo como criaturas ou como cobaias ou como ratinhos de laboratório, não. A proposta do Senhor Deus era exatamente estabelecer um relacionamento de Deus e Pai em todo momento, onde nesse relacionamento, nós viveríamos sim sobre um domínio e um governo espiritual. Assim sendo, amados, nós precisamos discernir corretamente esse propósito através da sua palavra e também pela voz profética de Deus. O governo do reino de Deus está estabelecido como neste mundo, vamos colocar de forma discernida neste mundo, de forma espiritual através da sua palavra e também das palavras de Jesus e de todos os seus apóstolos, amém? E nós então aí encontramos a viva e eficaz palavra que nos liberta e nos coloca agora de novo no jardim, o jardim em nós. Entrando então em nosso texto de referência da palavra de hoje, nós lemos no livro de 2 Reis, nós vemos o encontro de Jeoás com Eliseu. Jeoás era o 12º rei de Israel. Nenhum rei de Israel, depois daquela divisão das 12 tribos, onde 10 tribos ficaram com o rei Jeroboão, depois que Roboão, filho de Salomão, fez tudo errado, ele agiu conforme o seu coração, o governo do seu coração, ele não agiu conforme a orientação que Deus estava dando através dos anciãos. Naquele momento, então, ele toma uma posição muito dura, e Jeroboão, um homem que já tinha certo, vamos colocar assim, um conhecimento, vamos colocar uma proposta, um objetivo de se tornar um líder. Ele então agora se separa com 10 tribos e se torna rei dessas 10 tribos. Só que Jeroboão, Deus falou para ele: se você me obedecer, eu vou te abençoar. No entanto, Jeroboão, também sobre o governo do seu coração, foi um péssimo rei que governou sobre 10 tribos, e todo Israel que estava com essas 10 tribos também entraram em pecado. Nenhum rei depois de Jeroboão foi bom, ou andou em caminhos retos diante do Senhor. Então aqui nós vemos Jeoás agora como 12º rei, seguindo essa sequência de reis iníquos, e reis que estavam totalmente fora da vontade de Deus. Então este rei se encontra agora com Eliseu, e podemos então entender a nossa primeira grande direção para as nossas vidas. Mas de uma forma simbólica, vamos colocar assim, simbólica, o reinado de Jeoás, ele significa ou se identifica com a liderança da atual igreja desta geração. Ou seja, está numa posição de rei, outorgado por Deus, mas Jeoás não tinha nenhuma condição espiritual de ser aprovado por Deus. E nós vemos aqui hoje, em nossa geração, que muitas lideranças evangélicas, muitas igrejas estão numa posição eclesiástica autorizada por Deus, mas totalmente fora da palavra. E quando nós vemos agora Eliseu, o que Eliseu representa também, o profeta Eliseu representa a plena autoridade espiritual de Jesus manifestada na minha vida e na sua vida. Aqui agora nós temos o Senhor Jesus, como nós cantamos aqui, Ele é o princípio, Ele é o alfa e é o ômega. Ele envia então agora o Senhor Espírito Santo na minha vida e na sua vida, e então agora é manifestada em mim e em você uma autoridade espiritual que nos coloca novamente a um governo correto. Então Eliseu representa essa autoridade espiritual. Vamos ver o que o profeta Eliseu já estava velho, e a palavra nos diz que ele estava enfermo, ou doente de uma enfermidade que o levaria à morte. Dessa forma então o rei Jeoás, num tempo de lucidez, num tempo assim que ele fala assim: eu reconheço que Eliseu é um homem de Deus, e eu preciso ir visitá-lo antes que ele morra,
para quem sabe ele olhe para mim e lance uma palavra de bênção. Então Jeoás neste momento teve uma lucidez, e eu entendo que essa lucidez de Jeoás foi exatamente direcionada por Deus. Então ele agora está diante de Eliseu, em forma de despedida, para receber a sua bênção. Assim o profeta então pediu para o rei tomar um arco e flechas, e o rei assim o fez. O profeta prossegue, retesa o arco, e o rei também assim o fez novamente. Amados, observamos que esta história ocorre na casa de Eliseu, um local que estava totalmente diferente da onde o rei Jeoás morava. Era exatamente na casa de Eliseu. Agora acontece o seguinte, amados irmãos, a partir desse momento nós vamos ver aqui algumas direções, na realidade 4 direções, onde nessa história, vamos colocar assim, nessa lição que Deus dá para Jeoás através de Eliseu, que vai nos direcionar também à vitória em nossas vidas. A primeira direção é que nossas armas devem estar em todos os momentos preparadas para a guerra. Ou seja, nós temos armas espirituais, nós temos condições de lutarmos, como Efésios 6 fala, lá da armadura de Deus, toda aquela composição da armadura de Deus. Ou seja, todas estas armas, elas precisam estar para nós disponíveis, e com certeza Jeoás sabia a importância do seu arco. Ou seja, quando Eliseu fala para Jeoás, toma um arco, ele fala exatamente então para Jeoás tomar algo que lhe era peculiar, algo que ele conhecia. Eu tenho certeza que o rei não saía de bobeira, ou seja, para fazer uma visita, para cruzar o deserto, sem aquilo que poderia dar proteção para ele. Então ele carregava um arco e flecha, ele carregava a lança, ele carregava escudo. Se fosse Davi, até a pedra e a funda também, além de tudo isso, né? Mas aqui Jeoás acho que não era bom com funda não. Então ele carregava aquilo que ele conhecia. Amados, naquela época todos os reis, eles também eram guerreiros. Eles precisavam ter estrutura física, mas também conhecimento do armamento que eles poderiam ser atacados, e ele precisava se defender. Então, quando Eliseu pede para Jeoás, ele pede para Jeoás tomar algo que tinha importância para ele e que ele conhecia muito bem. Voltando então agora para esta questão do rei Jeoás, quando ele retesa o arco, amados, este arco estava disponível, pronto para ser usado. Agora, retesar o arco é exatamente você pegar o arco que está guardado ali junto a você. Então você pega agora aquela cordinha de um lado para o outro lá e retesa o arco. E nós precisamos entender que o arco não pode ser guardado já retesado. Por quê? Porque quando você deixa o arco, o Ricardo sabe muito disso, quando guarda o violão com as cordas, né, totalmente, é até uma boa ilustração. O violão, se você deixar o tempo todo aqui pressionado as cordas, ele vai aqui envergar essa haste, e ela perde de repente a função, ou fica ruim. O arco então ele não pode ser guardado e retesado, porque ele vai perder aquela pressão de sua envergadura, ou seja, ele perde o propósito de uso que ele tem. Ou você vai pegar um arco flecha lá, vou utilizar, e a flecha cai na frente, cai bem na frente. Ou seja, o arco ele precisa estar guardado da forma correta. Por isso que Eliseu pede para ele pegar o arco e pede para ele retesar o arco. Então agora, amados, preste atenção, isso é muito importante. E o arco tem que ser guardado de forma correta. O arco representa o poder e a autoridade espiritual do homem, gerada pela sua fé em Deus. Então o arco aqui ele tem uma autoridade, uma representativa de autoridade. As flechas representavam a capacidade de ir além, ou seja, também de alcançar algo, de ter vitória, uma conquista de algo que está muito além de você. Então nós vemos aqui a autoridade representada pelo arco, mas também a vitória, que são as flechas, que quando nós cremos nesse poder e autoridade, nós atiramos flechas que nos fazem ir além, ter uma vitória além. Ocorre que hoje, em nossa atual geração e igreja,
muitos crentes estão deixando seus arcos guardados ou até mesmo esquecidos. Muitas vezes nós vamos precisar entrar em batalhas e lutas, e naquele momento aí você precisa orar. Vamos falar aqui uma coisa muito clara que eu acho que não acontece só comigo. Você está naquele momento, eu estou numa situação difícil, aí eu vou orar. E quando você começa a orar, parece que a oração está sem poder, não é isso? Só eu passei por isso já aqui na vida? Não. Sabe o que significa isso? Um arco que ficou muito tempo guardado, retesado, de forma incorreta. Aí quando você precisa utilizar o arco, o propósito está ruim. Aí você quer vencer aquela batalha, aquela luta, e você perde aquela batalha, a luta, porque está sem autoridade. O arco perdeu a unção de autoridade. Amados, nós não podemos passar por este erro. Nós podemos ter o arco sempre ao nosso lado, mas guardado da forma correta. A autoridade, a unção do Senhor precisa estar guardada na minha vida e na sua vida, em nossos corações, de uma forma correta. É naquele momento em que você está guardando tudo de forma correta, está próximo a você, aí acontece algo, você coloca o seu joelho no chão, e a autoridade do Espírito Santo vem sobre a sua vida, e você se enche de ousadia. Vou dar um exemplo para vocês. Quando Davi enfrentou a Golias, ele mandou alguém buscar a funda dele, o estilingue dele, vai lá buscar em casa, eu moro na casa de Jessé, viu? O rei Saul, manda lá um soldado buscar a minha funda, que eu esqueci. Não, a funda estava com ele. E naquele momento então que ele pega as pedras, que faz agora a função das flechas, ele sabe assim, essa pedra aqui vai eliminar, vai atingir o meu inimigo à distância. Então quando ele está aqui com a sua funda, ele tem toda a autoridade, como se fosse um arco. A autoridade de Deus, ele sabia, eu tenho certeza que quando eu pegar a minha funda e essas pedras aqui, Deus vai ser comigo. O mesmo Deus que me livrou diante do leão, diante da ursa, é esse mesmo Deus que me livrará deste incircunciso. Então, amados, nós precisamos ter as nossas armas, aquilo que é peculiar a mim e a você, do nosso lado, guardado de forma correta, ou seja, disponível de forma correta. E hoje o Senhor Espírito Santo nos pergunta nesta noite: o arco e flechas está ao seu lado? Como é que está o seu arco e flechas aí hoje? Como é que ele está nesse momento? Disponível, pronto para ser utilizado? Amados, a palavra do Senhor é o nosso grande arco e poderoso arco. Nossas flechas são os nossos atos também e escolhas. Muitas vezes nós estamos colocando atos e escolhas de forma errada, ou seja, utilizando o arco de uma maneira também errada, e o Senhor está falando para mim e para você: vamos guardar nosso arco de forma correta, e vamos utilizar as nossas flechas também com o propósito de ir além, de ter vitória além. Será que a palavra de Deus perdeu sua envergadura na minha vida e na sua vida? Nós entendemos que a palavra do Senhor, ela é irrevogável, ela é eficaz como uma espada de dois gumes. Então nós estamos entendendo que a espada também tem um propósito de ter vitória, nós termos vitória em nossas vidas, mas nós precisamos guardar direitinho. Aí já pensou quando você vai para a luta, Valmir, aí você vai e pega a espada, eu vou puxar a espada agora, aí você olha assim, ela não está embanhada, porque você deixou ela lá em qualquer outro lugar, não percebeu que ela estava aqui, estava vazio. É exatamente o que muitas vezes nós fazemos, amados, e o Senhor Espírito Santo está falando para mim e para você: toma cuidado. Como é que está a palavra na sua vida hoje? Será que tem sido apenas um amuleto para se colocar na porta ou em cima da mesa, ou aberto em um salmo em cima da estante? Eu falo muito sobre isso, porque antigamente era assim, mas eu acho que hoje ainda, se não é assim, agora é no celular.
A palavra é simplesmente um versículo que eu passo todos os dias, mas não é um versículo que eu vivo todos os dias. Eu não preciso passar o versículo todos os dias, mas se eu vivê-lo todos os dias, você vai entender que o seu arco vai ter toda a autoridade, a sua funda vai ter toda a autoridade de Deus. Vamos ler o que Deus fala, o que Jesus fala, no livro de Evangelho de Marcos, capítulo 13, verso 31. Ele fala assim: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. O que Jesus está falando? Olha, o meu arco, o arco espiritual que eu estou dando para vocês, ele jamais perderá a sua envergadura, ele jamais perderá o seu poder, jamais perderá a sua unção. Então as minhas palavras jamais passarão, elas terão poder e autoridade na sua vida. Oh, amados, tudo passa, mas o arco do Senhor permanece inabalável, amém? Pois a sua palavra é fiel. A segunda direção que nós vemos, quando nós obedecemos a voz profética do Senhor e a seguimos de forma correta, nossas mãos recebem a bênção de Deus. É algo que parece ser muito lógico, mas o obedecer está sendo deixado de lado e as pessoas preferem o quê? O sacrifício. E esse sacrifício aqui não é o sacrifício de levar a cruz. Esse sacrifício aqui é o sacrifício que você faz como o povo judeu antigamente. Eu já vou levar aqui, já vou separar a pobre ovelha, o cabrito, o pombo, já vou deixar separado aqui, porque eu já sei que vou pecar esse mês mesmo. Então já vou deixar todos os animais aqui para fazer a expiação do pecado que eu nem cometi ainda. Ou seja, o povo judeu na época, eles colocavam o sacrifício como propósito de expiação, mas não entendiam que a obediência era o melhor sacrifício que o sacrifício de animais. E neste momento aqui, muitas vezes, quando nós entendemos aqui, quando nós falamos sobre a obediência correta, nos leva para as bênçãos de Deus. Muitas vezes nós temos que entender, amado, que a obediência, ela vai ser um sacrifício, sim. Aí sim é um sacrifício de carregar a cruz. A obediência é o sacrifício do meu eu, é o sacrifício daquilo que é orgulho, é o sacrifício das minhas razões. Obedecer é melhor do que sacrificar. Irmãos, observemos que no momento da envergadura do arco, o rei Jeoás, agora o profeta coloca a sua mão sobre a mão do rei. Sabe o que isso significa? Você tem a minha unção, você tem a minha bênção. E como eu falei, Eliseu representa exatamente a plena autoridade do Senhor Espírito Santo, de Jesus. Então quando você retesar o arco, quando você estiver ajoelhado em oração, quando você estiver buscando a palavra para uma determinada vitória, lembre disso, que a mão do Senhor Jesus está sobre a sua mão. E quando Ele coloca a mão dele sobre a sua mão, Ele está falando: olha, fica frio, fica tranquilo, você tem a minha unção, você tem a minha autoridade, você tem a minha bênção, não tenha medo, é isso que ele está falando, o Senhor é contigo. Amado, nesta hora, neste momento eu venho como profeta na sua vida. Eu não tenho unção, mas eu tenho a voz profética para dar unção para você. A unção é do Senhor Jesus, a autoridade é do Senhor Jesus, mas o sacerdócio é delegado, é outorgado por Ele, e hoje eu falo para a sua vida. Deixe o Senhor Jesus colocar a sua mão sobre as suas mãos. Quando você estiver retesando o arco, quando você estiver dando nome às suas flechas, que nós vamos fazer no final, entenda que as mãos do Senhor estão sobre você, assim como Eliseu falou para Jeoás. Vamos ver o que o autor, que escreveu o livro de 2 Crônica, nos revela sobre a importância de obedecermos à voz profética de Deus. Ele fala assim em 2 Crônicas 20:20: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: outro rei, só que esse era o rei de Judá, um rei bom, um rei que vivia corretamente.
Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis o quê? Seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Essa era a palavra que o Espírito de Deus estava gerando no coração do rei Josafá. Amados, terceira direção. O Senhor tem direcionamento de salvação da janela do Oriente, e aqui eu quero que você preste atenção. A janela oriental indica de onde vem a salvação. A salvação vem da onde? Do Oriente. A estrela do Oriente, ou seja, Deus agora se revela ao rei Jeoás, dizendo: olha, é na janela oriental que vem a salvação, já simbolizando Jesus que viria. Então este momento é um momento profético, não somente simbolizando a salvação de Jesus, mas simbolizando para mim e para você, que quando nós estivermos em situações difíceis, o Senhor está falando assim: abra a janela oriental. Você já sabe de onde vem a salvação. É nesse momento agora que eu já coloquei as minhas mãos sobre você, e é nesse momento agora que a libertação que você vai receber essa libertação do modo correto e do local correto. E vamos colocar esse sentido oriental, é o mesmo que também abriu o Mar Vermelho. Ou seja, quando Israel estava diante do Mar Vermelho, a palavra fala assim que um vento oriental veio e durante aquela noite fez com que as águas fossem separadas. E aí eu vejo algo muito lindo. Nós vamos precisar um tempo, nós estamos num momento de travessia, num momento de passagem, e eu entendo agora que Deus está proporcionando para mim e para você também este vento oriental, para que o Mar Vermelho se abra diante de nós, para tudo aquilo que está proposto como vitória, além do rio, além do Mar Vermelho, o Espírito Santo possa fazer a travessia ocorrer, e será através deste vento oriental em minha vida e em sua vida. Ocorre que muitos crentes não estão seguindo a voz profética de Deus. A igreja desta geração está ouvindo vozes proféticas e estão abrindo janelas que não são do local oriental, de outras direções, achando que a salvação vem, ou que de alguma forma enganados estão abrindo outras janelas que a voz profética não pediu para abrir. É algo muito claro, não sei se vocês estão observando isso, amados. As pessoas estão procurando modos de salvação em que o Senhor não pediu, ou seja, de direções que o Senhor não direcionou. Nós devemos abrir a janela do lado correto, para o lado indicado pela palavra profética. O Espírito Santo nos faz refletir novamente. De qual direção é a janela de salvação que você e eu estamos abrindo? Nós precisamos abrir a janela oriental, onde a palavra do Senhor Jesus dá autoridade para mim e para você. Vemos que o rei Joás então seguiu o conselho profético, um momento de lucidez, e devido a isso ele ganhou então uma palavra profética de flecha da vitória. Então eu quero que você agora levante a sua mão direita para frente aí, amém? A sua mão agora, eu estou de forma profética, fazendo com que você esteja agora direcionando para o lado oriental, para a janela oriental. E naquele momento a palavra fala então que Jeoás atirou a flecha nessa janela oriental. E eu quero gritar para você aqui o que Eliseu gritou para Jeoás: flecha da vitória sobre a sua vida. Amém? Você tem flecha da vitória sobre a sua vida. Pode baixar suas mãos. Quando Eliseu falou essa expressão, flecha da vitória sobre a sua vida, já significava que Jeoás derrotaria todos os seus inimigos. Eu estou colocando para a sua vida hoje, flecha da vitória. Qual é o seu inimigo que você tem? Já está vencido em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Vamos ver o que Deus fala também através do profeta Amós, capítulo 3, verso 7.
Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos e os profetas. Então, nesta noite, amado, de uma forma profética, Deus está revelando sobre a sua vida, sobre a minha vida, que a vontade dele é te fazer um conquistador. Ou seja, vencer todas as batalhas que você precisa vencer. Deus revela os seus planos de vitória para os seus filhos. E eu tenho certeza que hoje Ele está revelando para mim e para você uma grande vitória em nome do Senhor Jesus. A quarta e última direção, era importante, nós devemos ser ousados mediante a voz profética de Deus. Não tímidos, não tímidos. E aqui eu lembro quando Jesus está com os seus discípulos no mar da Galileia, e Jesus, antes de entrar no barco, quando ele fala, é preciso que nós precisamos ir para a outra margem, e ele fala assim, nós vamos à outra margem. A palavra de Jesus é que eles chegariam à outra margem. Amém? Eu já preguei sobre isso e eu tenho certeza que isso é uma revelação de Deus. Se os discípulos tivessem esperado em todo o tempo e não tivessem acordado Jesus, aquele barco nunca afundaria. Nunca afundaria. Eu posso crer também que de repente Jesus tinha instigado, ou seja, estava esperando que aqueles discípulos, futuros apóstolos, recebessem ali, de repente, uma unção espontânea de autoridade deles. Nós estamos aqui com Jesus aqui no barco, o vento, pode acalmar aí, pode acalmar aí o vento, e mar pode se acalmar também, porque nós estamos com Jesus aqui, o Criador do vento, o Criador dos mares está aqui conosco. Eles poderiam ter falado isso, mas de forma nenhuma ter corrido até Jesus. Ei Jesus, acorda Jesus, não se te dá que nós estamos morrendo, percebe aí, só o Senhor, como é que o Senhor consegue dormir, Jesus, no meio desta turbulência aqui? Se eles não tivessem feito isso, amados, tivessem simplesmente, eu já falei isso numa pregação, se eles tivessem simplesmente falado assim, vamos fazer uma roda aqui, e vamos cantar salmo, vamos cantar algum hino, deixa Jesus dormir, não acorda dele não, porque ele precisa dormir. Ele está dormindo, em toda essa chacoalhada para lá e para cá, que o coitado está cansado, deixa ele dormir, mas vamos cantar aqui, não adianta remar mesmo, não adianta remar para lá, remar para cá, o mar vai jogar para lá e para cá. Se eles estivessem simplesmente sentados e adorados ao Senhor, com certeza a adoração deles repreenderia o mar turbulento. Amados, quando Jesus acorda, a expressão de Jesus não é à toa. Por que vocês são tão covardes, tão tímidos assim? Eu falei que nós íamos chegar do outro lado. O outro lado precisa de mim lá, precisa de você lá também. Então, amados, quando nós somos ousados mediante a voz profética, as turbulências se terminam. Então nós vamos aqui o profeta orientar o rei novamente, tome flechas, agora atire contra a terra, e o rei assim o fez por 3 vezes. E quando nós vemos então o profeta Eliseu a repreender a Jeoás, olha rei Jeoás, você deveria ter atirado não somente 3 vezes, mas 5 a 6 vezes, é porque havia mais flechas no alforje de Jeoás. A palavra não explica, ela não declara o porquê Jeoás atirou 3 vezes. Mas eu creio que Jeoás, por falta exatamente de relacionamento com Deus, de um relacionamento maior espiritual com Deus, ele não foi profundo, ele foi raso. Amados, nós precisamos entender que o nosso relacionamento com Deus vai nos fazer profundos ou rasos. Se eu tenho muita intimidade com Deus, e Deus fala assim, olha, atira 5 pedras, eu vou atirar as 5 pedras. Aliás, atira pedras, eu tenho 10 guardada, eu vou atirar as 10 pedras. Se eu tenho 10 flechas, eu vou atirar as 10 flechas. Porque se fosse apenas 1 ou 2 ou 3, Eliseu tinha falado a quantidade, ele falou, não, atira as flechas contra o chão. E naquele momento então, por Jeoás ser tão raso, ele atirou, acho que atirou uma e ficou, olhou para Eliseu, aí Eliseu só olhando,
Aí ele pega a segunda, Valmir, pá, tira no chão, aí dá mais uma olhada para Eliseu, e Eliseu olhando para a cara dele, né? O que ele vai fazer? Aí ele atira mais uma, e para, e aí Eliseu? Aí Eliseu olha, parou por quê? Não era para ter parado. Você deveria ter atirado pelo menos 5 ou 6 vezes. Dentro dessas 3 vezes que você atirou contra o chão, já estava profetizado para você flechas da vitória. Mas só 3 vezes você ferirá os sírios por total. Mas se você tivesse atirado 5 ou 6 vezes, você teria eliminado por totalmente, ou seja, completamente. Amados, nós não podemos deixar de atirar as flechas no chão. E por que então que, e essa palavra foi revelada para mim quando eu trouxe ela da outra vez, eu já preguei acho que 2 vezes já. Uma vez foi na igreja da pastora Nil, acho que vocês estavam lá. Na realidade, por que atirar as flechas contra o chão? Por quê? A terra, amados, ela clama a minha vida e a sua vida. A terra, ela clama a autoridade do Senhor. Ou seja, a palavra fala que lá em Caim, quando Caim mata Abel, o Senhor fala assim, olha, o sangue do teu irmão foi clamado pela terra. Ou seja, quando eu firo a terra, uma flecha que ela é ordenada pelo Senhor, eu estou fazendo a terra ser testemunha da minha vitória. Então quando Eliseu agora fala para o rei Joás, atira as flechas contra a terra, ele está falando, Joás, olha, a terra testemunhará todas as vitórias que você terá. Amado, nós precisamos colocar o nosso joelho em terra. As nossas lágrimas precisam tocar a terra, as nossas orações precisam ser mediadas agora, para que a terra testemunhe a autoridade que eu tenho, a autoridade que você tem. Só que se eu for raso, a terra não vai testemunhar plenamente a minha vitória, e sim parcialmente. Eu preciso ser profundo, porque se eu for profundo, como Eliseu estava proposto para Joás, as minhas vitórias, elas não vão ser apenas parciais, elas vão ser totais. Por mais outra vez, então, o Espírito Santo nos faz refletir agora, como está o seu arco, como está as suas flechas, e quantas flechas você vai atirar, irmão? Eu já tenho atirado. Amém? Agora, vamos entender o que o Espírito Santo nos ensina nessa noite. É importante que nós realmente estejamos fazendo a terra clamar a nossa vitória, testemunhar a nossa vitória. Ainda hoje, nesta noite, a partir de agora, dê nome às suas flechas. Eu quero que você saia daqui hoje, elencando aí todas as flechas que você vai ter que atirar. Aonde estão os seus inimigos? Sírios, babilônicos, assírios. Você vai dar nome para as suas flechas. E nós vamos orar no final. E eu tenho certeza que todas as flechas que você atirar contra a terra testemunhará todas as suas vitórias em nome de Jesus. Nós estamos aqui através desta ministração retesando o arco. E eu tenho certeza que a autoridade deste retesar da palavra, na minha vida e na sua vida, terá a autoridade do Senhor, onde a nossa fé colocará agora nas flechas que nós vamos lançar sobre o chão. Nós vamos agora romper todo o nosso inimigo, nós vamos vencê-los por total, plenamente. Vamos voltar ao nosso verso áureo, que se encontra no capítulo 5 de 1 João, primeira epístola de João, capítulo 5, versos 4 e 5. Nós vemos o apóstolo nos ensinar o que é nascido de Deus, vence o mundo. E é esta vitória que vence o mundo, o quê? A nossa fé. Coloca a sua fé em ação. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Todos aqui creem que Jesus é o Filho de Deus? Então você já tem a fé necessária. Você precisa simplesmente agora lançar estas flechas através dessa fé.
Amados, vocês percebem como nossas vidas vêm pela fé na janela oriental. Não é de outro local, não é de governo. Tem muitos crentes aí abrindo janela da política, querendo lançar flecha na janela da política, achando que um presidente que não seja imundo como esse que está agora, vai vir a salvação. E não é isso, não é nada disso. A nossa vitória vem pela janela oriental. Não importa o presidente, pode ser iníquo, imundo, o que for. Ele pode ser mentiroso, ladrão. A nossa fé, quando está na janela oriental, nós somos vencedores, porque a nossa fé é que vence o mundo. Não são de sistemas, não são de pessoas. Muitas vezes a pessoa coloca a fé até mesmo de uma forma errada em familiares, em parentes. E a sua fé está equivocada quando está em pessoas, ou amigos, ou empresa, em salários. Muitas pessoas colocam fé em salários grandes, em posições, e não é nada disso. A nossa fé, ela tem que estar no lado oriental, ou seja, da janela que promove a minha salvação e a sua salvação. A palavra nos ensina assim. Quando a palavra nos diz que somos mais que vencedores, é porque o amor de Deus, através de Cristo, nos fortalece. Quando ela nos diz que somos mais que vencedores, é porque não vai haver qualquer situação, qualquer alguém ou algo que possa te impedir, porque quando Deus coloca a mão dele sobre a sua mão, quando você retesa esse arco da forma correta, Ele está colocando a sua mão sobre a sua mão, a mão dele sobre a sua mão, e é neste momento que nada te impede de ser um vencedor. É nesse momento que Deus fala assim: olha, você tem agora a minha bênção. E o interessante é que Deus colocou a mão sobre a mão de um rei iníquo. E aí nós perguntamos, por quê? Não poderia ser o rei de Judá? Por que um rei de Israel que estava totalmente perdido? Porque a palavra de Deus é bem clara: eu abençoo a quem eu quero abençoar, e eu tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia. Por que eu estou trazendo essa palavra para você? Porque muitas vezes nós chegamos numa posição de autocomiseração tão grande, numa situação onde você, por conta de uma depressão ou de uma angústia, você fala assim: eu não sou nada, eu não sou ninguém. E Deus está falando para mim e para você: não, você para mim é alguém, você tem importância para mim. Tudo que você precisa é simplesmente entender de ser profundo, ter relacionamento comigo, não um relacionamento raso, mas um relacionamento profundo, para que você possa vencer muitos inimigos, para que o seu inimigo possa ser vencido de uma forma plena e à distância. Amados, o que eu entendo? Aqui, Jeoás estava vencendo os sírios, já estava colocando uma vitória de anos para frente. E a vitória que eu e você precisamos ter de anos para frente é exatamente o galardão que nós precisamos encontrar em Jesus. Nós precisamos estar preparados porque Jesus está voltando. Amém? E quando Ele voltar, eu tenho que estar com a minha flecha da vitória lançada. Eu não posso deixar de lançar esta flecha da vitória. Você não pode deixar de lançar essa flecha da vitória. Vamos ficar de pé, enquanto a Natália e o Ricardo cantam. Eu quero que nesse momento você lembre aí, quais são os seus inimigos? Não são pessoas, amém, amados? A nossa luta não é contra a carne, contra talvez o seu inimigo seja a sua própria mente. Talvez seja o orgulho que foi falado, que nos colocou fora do jardim. Talvez o egocentrismo. Quais são os seus inimigos? Elenque ele agora aí. Para cada um deles, você vai lançar uma flecha. Não deixe de lançar flecha.
você, vou dar um exemplo para você aí agora. Você vai orar dessa forma. Se você tiver 5 inimigos, lance mais 3 aí com você. Nossa, Senhor, eu estou lançando 8 flechas para sobrar mesmo. Se eu esqueci de um, o Senhor está colocando. É exatamente isso. Creia, amados, que tem abundância para você. Quando Jesus fala, eu quero te dar vida e vida em abundância, Jesus poderia estar falando assim para você: eu vou dar vida para você o suficiente, simplesmente para te encher nominalmente. Mas se Jesus fala assim: não, eu quero te dar vida para transbordar, para que você possa transbordar. Então agora não tenha medo, lance flechas aí, em todo o tempo, ore dessa forma, como nós vamos orar. Senhor, estou lançando flecha com esse nome, flecha com esse nome, flecha com esse nome. Acabou todo, Senhor. Eu vou estar lançando flechas assim mesmo agora. Estou lançando flechas, acabou os nomes, mas eu continuo lançando flechas. Não tenha medo, não seja tímido ou covarde, como o próprio Jesus falou. Você precisa atravessar, amado, chegar a outra margem. E a palavra profética para essa noite para você é: retesa o ar, lance flecha. Você já lançou a flecha vital, nós já profetizamos aqui. Nós vamos orar pelas flechas lançadas no chão, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Aleluia. Precisando, louve. Eita Deus. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Ergue as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor.
que nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Ergue as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito Glória a Deus. Aleluia. As mãos do Senhor estão estendidas. Receba o toque dele na sua vida. Isso é profético. A autoridade do poder do Senhor está sobre a sua vida. A bênção, papai. A tua palavra foi entregue e eu creio que como semente ela caiu em terra boa, em terra apropriada. Ela vai germinar e dar frutos a 100, a 60 e a 30 por ano. Eu peço, papai, que agora o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós temos lutas e batalhas que precisamos, Pai, vencê-las. Então agora, Pai, nós já retesamos o arco. O arco já está pronto, preparado. Nós estamos pegando agora todas as flechas e nomeamos cada uma delas. Nós agora lançamos, ó Pai, todas estas flechas ao chão, para que o chão, de uma forma agora ferido pelas flechas, possa testemunhar a vitória que terá sobre cada uma delas. Nós não lançaremos as flechas, ó Pai, de uma forma sem relacionamento, sem profundidade. Nós queremos, ó Pai, lançar todas as flechas, todas as flechas, para que elas possam, Pai, nos dar sim um alcance, uma abrangência de vitória, não somente para hoje, mas para amanhã, para a próxima semana, para o próximo mês, para o próximo ano, até o fim de nossas vidas, ou até quando o Senhor Jesus voltar para nos buscar, ou até um dia que o Senhor nos recolher. Essas flechas agora, Pai, estão sendo lançadas ao chão, e eu creio, Pai, que pela autoridade que a mim foi outorgada como profeta desta casa, flecha da vitória sobre a sua vida e sobre a minha vida, amados irmãos, flecha de vitória contra todo rei inimigo, contra o vício, contra as frustrações, decepções, contra o orgulho, flechas contra a vaidade, flechas lançamos no chão agora, Pai, das perseguições de sistemas ou de pessoas, não importa. Flechas, ó Pai, lançamos contra a acusação, mesmo que seja, Pai, interna ou externa, nós lançamos as flechas agora. Oh Deus, flechas que, ó Pai, serão lançadas contra a depressão profunda, flechas de angústias. Oh Pai, nós lançamos flechas ao chão agora, que tem trazido falência, tanto na área financeira, quanto, ó Pai, nas áreas emocionais e espiritual. Nós lançamos flechas agora, ó Pai, contra toda a hoste do inimigo que tem se levantado contra nossas casas e famílias, contra todo o rei babilônico que tem se levantado em
nossas casas, ó Pai, fazendo os nossos filhos escravos e escravas, nós lançamos essas flechas agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós declaramos, ó Pai, que estaremos, ó Pai, com o arco ao nosso lado em todo o tempo. Ele não estará, Senhor Jesus, esquecido, e Ele não estará, Senhor Jesus, guardado de forma incorreta. Nós colocamos o arco, Senhor Jesus, perto de nós e disponível da forma correta. Eu declaro flecha da vitória em todas as áreas que os teus filhos e filhas nesta noite, ó Pai, declararam aqui para o Senhor. Para todos aqueles, ó Pai, que nos acompanham pela internet também, ó Pai, nós profetizamos de igual forma a mesma unção aqui profética lançada sobre este local. Nós agora, Pai, entregamos para todos aqueles, ó Deus, que assistirem. Nós lançamos flecha da vitória em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos aplaudir ao Senhor, amém? Glórias a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor, amém?